Olá, salve, salve, muito bom dia. Estamos aqui na PAN para mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019. Sejam bem-vindos. Governo em crise. Desgaste relacionado a Carlos Bolsonaro deve levar à demissão de Gustavo Bebiano da Secretaria-Geral da Presidência. Ainda não saiu, ou pelo menos até o final, da confecção desse roteiro, não havia saído no Diário Oficial da União essa notícia. Todos aguardando a exoneração. Representatividade em voga. Estreia de Maria Júlia Coutinho no comando do Jornal Nacional é comemorada e eleva a audiência no sábado. Até parece novela. Marina Rui Barbosa nega ser pivô da separação de Débora Nascimento e José Loreto. Esses são alguns destaques do Morning Show que está entrando no ar a partir de agora e que já revela sua hashtag neste começo de semana. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos nessa? Vamos nessa, segunda-feira de muita animação aqui nesse programa. Ela tá muito animada para uma segunda-feira. Sempre ótimo, sempre bom. Precisa animar o pessoal. Dá um gás. A gente precisa... Pra quem chegou desanimada, Paulinha dá um gás. Vamos lá, Edgar. Hoje uma tag da monarquia. Na verdade, daqui a pouco a gente vai contar a história do Roberto Carlos, que se posicionou favoravelmente ao porte de armas. E aí eu andei pensando o seguinte, Edgar, rei, né? Porque Roberto Carlos é o rei da nossa música, não é? Sim. Ele continua sendo. Sim. Na verdade? Sim. Tem o Elvis, também é rei, na verdade? É, e que não morreu. Tem gente que torce pro William, lá na Inglaterra, ser rei, não é? Sim. Rei dá sempre o que falar. E é maravilhoso, porque rei pode tudo ou não. Eu não sei, Edgar, é uma grande dúvida. Mas é por isso que hoje você no Twitter, querido, vai poder participar do programa elegendo o seu. Hashtag meu rei. Quem é? Como se reproduz? Do que se alimenta? O que é o despacho do seu rei? O que é que ele implementa aí na sua grande cidade, no seu grande país? Na sua vida, que é regida por esse rei. Hashtag meu rei, participe desse programa. Vale gif, vale meme, vale foto do seu rei, vale arroba do seu rei. Vale tudo aqui pra gente levar a nossa tag pros assuntos mais comentados do Brasil. Hashtag meu rei. Na Bahia se fala meu rei, né? Ah, meu rei. Oh, meu rei. Uma coisa boa, né? É aquela coisa já sorriso aberto, né? É. Receptivo, né? Então, Meu rei, olha aqui meu rei que nos assiste, pelas, já vou divulgar as mídias que você pode acessar as imagens desse programinha de rádio. Você pode interagir, olha só, pelo o nosso WhatsApp, que é o 11 931 17 1009, é o nosso número. Vamos nessa onda que a Paulinha trouxe na hashtag. Quem você adoraria coroar? Quem faz a diferença pra você e merece o trono banhado a ouro neste castelo chamado Brasil, hein? Um brasão ali, já que falamos em realeza, quem você adoraria coroar? Diga pra gente em mensagens em vídeo, tá bom? 11 931 17 1009. Agora sim, posso divulgar que baixando o aplicativo da Jovem Pan, você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender. Não baixou ainda? Vai lá, é o vermelhinho da Jovem Pan. Também transmitimos pelo portal jp.com.br e pelo nosso live streaming, youtube.com/morningshowjp. Conteúdo extra nas mídias sociais, estamos no Instagram, no Facebook, temos uma página lá, passe por lá, não chegou ainda na nossa página? Vai lá, deixa o seu joinha que a gente fica feliz da vida. Belezinha? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Você que vai indo pro trabalho, começando o seu dia no seu home office, ouvindo a Jovem Pan, muito bom tê-los conosco. A gente segue até, como eu disse, às 11h30 da manhã. A gente começa falando aí da crise no governo do presidente Jair Bolsonaro, que ganhou grandes proporções nesse final de semana, principalmente. Aliás, no fim de semana foi de debate sobre a permanência ou não do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gustavo Bebiano. A expectativa era que depois de todo o imbróglio envolvendo aí candidaturas laranjas do PSL nas eleições do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro anunciasse já nessa segunda-feira a demissão, a exoneração de Bebiano, para tentar pôr fim aí nesse desgaste ao qual o Planalto está neste momento exposto. Para entender melhor o grau dessa crise que atinge o coração do governo,
Vamos conversar com os nossos olhos e ouvidos na capital federal. Zé Maria Trindade, bom dia, meu amigo. Trindade, vamos explicar aí como é que esse desgaste evoluiu durante o final de semana. Teve frase daqui, frase dali, ameaça de cá, ameaça de lá. O que você ouviu aí nesse começo de semana, nessa agitação de Brasília? Bom dia, Trindade. Foi um final de semana de incertezas, viu? Muito bom dia, Edgar, bom dia a todos. Edgar, isso parece aquela história do casal que desconfia do parceiro, paga um detetive, encontra provas de infidelidade, expõe publicamente, humilha e depois volta, né? E fica aquele climão. E o amigo que tomou partido fica vendo navios ali mal na cena, né, Zé? Os dois voltam e viram pombinhos com desgaste. Mas olha... O Bebiano, esse final de semana, foi um caça ao Bebiano, plantão na porta do hotel dele, e no final de semana ele saiu ali com aquela cara de constrangido, dizendo que não falaria e deixaria isso para depois, era hora de cabeça fria. Agora, entre os integrantes ali da franquia Bolsonaro, que é aquele grupo eleito em cada estado, né, com base na popularidade e a força do Bolsonaro, há uma indicação clara de que o Bebiano deve ser substituído. Mas ficou a impressão, com a fala do Bebiano, as últimas falas, de que ele vai cobrar caro essa demissão e está numa situação pagando para ver. Ele diz que só acredita na saída, na demissão, quando assinarem o papel. Ele não pediu demissão, não houve um pedido formal. Numa frigideira assim, é tradicional aqui em Brasília, que a pessoa que esteja no óleo quente, né, saia assinando a definição, a decisão. Mas ele não quer. E aí acontecem várias versões, várias ideias. O motivo da briga é porque o Bebiano fez isso, mandou investigar milícia no Rio de Janeiro, ou por isso ou por aquilo. O que está passando para a equipe política é que esta decisão de fritar o Bebiano é do presidente e não do Carlos Bolsonaro, o vereador do Rio de Janeiro. Aí que tá um ponto importante nesse imbróglio todo, né, Zé? Olha, você que é um cara frasista, que gosta de frase, aqui fiquei pensando, né? O morto nem morreu, já estão cortejando o posto dele. Eu falo isso para dizer que é o seguinte, nem foi publicada, e como disse no início, no Diário Oficial da União, a exoneração do ministro da Secretaria da Presidência, o Gustavo Bebiano, e já tem gente discutindo aí quem será o sucessor, Zé. Alguma indicação? Tudo indica que vai ser um militar, né? Mas tem uma questão aí, parece-me, relacionada à hierarquia, Zé, é isso? É mesmo, é um general, é o segundo posto, né, da secretaria, e ali nos chamados ministros da casa, que são os ministros que ficam no terceiro andar do Palácio do Planalto, né, são os mais próximos do presidente. E foi uma estratégia de gestão que o Bolsonaro criou para se proteger e colocar filtros, né? E o Bebiano, ele foi defendido fortemente pelos militares. O governo Bolsonaro está dividido entre o grupo militar, o grupo de Paulo Guedes e o grupo do ministro Sérgio Moro, né? Não são antagônicos, nem disputam poder, mas são grupos formados para a gestão. E o palácio está tomado por militares, né? O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, é o civil ali junto com o Bebiano. E se o corpo ainda não está na sala, ainda nem chegou na sala, sim, como dizem por aqui, e aí já se trata da saída dele. É que não existe vácuo em política, né? Tá certo, Zé. Segura com a gente, Zé. Eu quero colocar uma questão para o Caio aqui relacionada a um outro assunto que surgiu com força nesse final de semana, mais especificamente, com todo esse desgaste aí envolvendo o ex-presidente do PSL, os filhos do Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, negociam migrar para o que seria uma reedição da antiga UDN, a União Democrática Nacional. O senador Major Olímpio teve com a gente há pouco, aqui inclusive no Morning Show, que é o presidente do PSL paulista, falou a respeito, e até mesmo João Amoedo, presidente do Partido Novo, criticando a movimentação do clã bolsonarista. Ô Caio, como é que você analisa essas negociações? Só para dar uma geral aqui antes da tua fala, a UDN foi um partido criado ali em meados dos anos 40, né? Ainda no governo de Getúlio Vargas, né? E reunia, é curioso que reunia tanto membros dissidentes, militares rompidos com Vargas,
e membros da esquerda também. O governador da Guanabara, do então estado da Guanabara, o Carlos Lacerda, faziam parte da UDN. E tinha lá toda uma questão voltada a quem se posicionava como patriota, mas antinacionalista. Era uma discussão política já quente, né? Fervilhante naquela época. Faz sentido para você essa tentativa de unificar a direita em torno de uma sigla, já que o PSL vem aí com essa fritura aí por conta desses últimos casos de envolvendo laranjas na campanha? Excelente contextualização, né? A UDN, a União Democrática Nacional, chegou a ser o segundo maior partido, Edgar, antes do advento do regime militar, assim como tantas outras siglas, foi extinta pelo ato institucional número 2, né? E dentro desse contexto histórico era de fato um partido conservador que defendia o liberalismo clássico e a moralidade também como política de Estado via educação e educação básica. O lema deles, que era aquele famoso "o preço da liberdade é eterna vigilância", é uma frase disputada, mas costumam atribuir ela ao Thomas Jefferson, tanto que essa eterna vigilância ela é simulada por aquela tocha, né, acesa. E, como você bem colocou, ele surge no finalzinho do Estado Novo, em 1945, em oposição ao varguismo, ao populismo, e é exatamente o que você falou, eram nacionalistas, mas eles pregavam abertura econômica, então, portanto, livre comércio e abertura liberais, ao capital estrangeiro. Liberal, né? A principal liderança é essa que você falou, o Carlos Lacerda, mas a principal vitória política deles foi em 1960, quando eles apoiam o Jânio Quadros naquela eleição histórica, que era a eleição, olha só, do Tostão contra o milhão, né? O que tem em comum no espírito udenista e no bolsonarismo? Primeiro, a questão da lei e da ordem, nos moldes do lavajatismo. Eu falei agora do Jânio, todo mundo lembra daquele mote da campanha do varre, varre, vassourinha. Tem uma similaridade grande aí. E também o liberalismo, agora, vamos dizer assim, materializado aí na doutrina do Paulo Guedes, da Escola de Chicago. E para além de todas as intrigas palacianas que rolaram recentemente, desses conchavos de bastidor, dá pra gente fazer um comentário um pouquinho mais profundo sobre o que leva esse movimento do bolsonarismo em busca de uma nova sigla. O professor Modesto Carvalhosa, ele ensina que existe uma grande farsa inscrita no artigo 1º da nossa Constituição, parágrafo 1º, aquela frase famosa, que todo poder emana do povo, né? Por que ele diz que isso é uma mentira? Porque existe um intermediário nessa relação de soberania popular, que são os partidos políticos. O Brasil é um dos poucos países em que você precisa, para exercer a sua cidadania plena, os seus direitos políticos, está filiado a um partido. Então, essa filiação partidária obrigatória é uma violação, inclusive, dos direitos fundamentais. O que isso significa? Que figuras populares, agentes políticos populares, como é o caso do clã Bolsonaro, eles tiveram que encontrar o quê? Uma legenda de aluguel, certo? E, para ficar nessa metáfora da legenda de aluguel, o corretor dessa transação foi quem? Foi Gustavo Bibiano. Com quem que foi essa negociação? Com o Luciano Bivar, que é cacique do PSL. Para a gente ter uma ideia de quão agressiva e quão belicosa foi essa negociação, esse é um projeto político que fez o Luciano Bivar rifar o próprio filho, o Sérgio Bivar, que tinha inclusive aquele projeto do Livres, que era um grupo liberal, libertário, enfim, que foi completamente rifado, né, nessa sessão de legenda para o bolsonarismo. Eu peguei uma matéria da Folha de São Paulo, recente, julho do ano passado, com a seguinte citação do Sérgio Bivar, ó: "Devo me desfiliar do partido", disse Sérgio Bivar em uma carta interna que vazou ao público. Ele comparava Bolsonaro a Lula e o chamava de candidato, abre aspas, com ares messiânicos de justiceiro que surfa na demagogia. Então, assim, essa legenda de aluguel custou muito caro. E a gente vê isso com todas essas evidências de desvio de verba público-partidária do fundo milionário, fundo eleitoral milionário, que desandou nesse escândalo que foi apelidado de Laranjal do PSL. O Gustavo Bibiano era o presidente da legenda à época, então ele era o carimbador oficial desse dinheiro, né? Só que, obviamente, isso atendia a demandas partidárias do Luciano Bivar, especialmente nos estados que ele ainda controlava. Então é natural que o presidente ele queira se desvencilhar desse escândalo, porque o PSL, Edgar, já serviu ao propósito eleitoral da família Bolsonaro. Então, ao tentar resgatar a UDN, o que ele está fazendo? Ele busca um projeto político de intersecção para a direita. Isso vai pegar desde dos reacionários, né, do reacionarismo, até os conservadores e com alguns acenos aí para a agenda da economia liberal.
É um movimento utilitarista, alguns diriam que até cruel com antigos aliados, mas do ponto de vista de estratégia política, faz sentido. Sim. Ô Trindade, vamos lá, pode-se falar e observar essa movimentação em torno dessa sigla de diversas óticas, né? Se por um lado você pode questionar a questão de já ter muitos partidos, mais um partido, como é que isso ficaria? Tem lá toda a questão envolvendo por ser uma sigla nova, então aí a lei partidária permitir que novos quadros sejam inseridos ali, inclusive há assédios aí, ainda incipientes, mas em torno de nomes como, por exemplo, o do governador de São Paulo, João Dória, aqui para compor essa nova sigla batizada de UDN. Como eu disse, o Major Olímpio foi contrário, né? Por exatamente ser um crítico dessa questão do país já ter muitas siglas. Agora, Zé, por outro lado, essa unificação em torno do ideal de direita, digamos, não deixaria as coisas mais claras e não seria, digamos, um caminho para que as forças conservadoras se aglutinassem ali e tornassem a situação mais clara em quem é quem na política brasileira, de modo que o cidadão comum, nós aqui, pudéssemos observar com mais transparência quem é quem nesse jogo de xadrez aí? Você está certíssimo. Há essa tendência solta e em política não se fica nada solto assim. Você fez um resumo muito bom, o Caio detalhou exatamente o que está acontecendo aí, exatamente sobre a UDN, que virou até um jeito de fazer política, né? O UDNista acabou tomando aquele jeito muito claro de fazer uma política olhando todos os lados, mas eu não sei exatamente onde o Brasil virou a chave. Eu sempre que cobria a política aqui me perguntava e conversava com líderes. Gente, por que não há um partido assumidamente de direita no Brasil? Na época que o PFL estava se transformando em DEM, isso foi muito claro, eu conversei com líderes. Aí, uma dúvida, por que São Paulo não era forte com o PFL, com o DEM, que era o partido de mais de direita? Aí diziam que era a força de Maluf, que atrapalhava, né? A força de direita de São Paulo se aglutinava em Paulo Maluf, e ele era essa força de direita, e não um partido como o DEM ou como o PFL. E, de repente, depois da eleição de Jair Bolsonaro, que o Caio falou muito bem a história aí de ter que se filiar uma sigla, eu acompanhei muito isso de perto, foi um drama para o Bolsonaro. Ele chegou a ficar certo de que iria para o PR, e ele fez exigências e o PR aceitou, entre as exigências de dirigir o partido como um todo, e o PR aceitou. Aí depois ele viu que haveria desgaste por conta do Valdemar Costa Neto e acabou se filiando ao PSL, que não tinha nenhum grande cacique envolvido na Lava Jato, Sim, né? E deu no que deu. Hoje os egos do PSL não cabem no partido. Então isso está até provocando dificuldades. Então, respondendo à sua pergunta, há sim uma força solta reunindo essas pessoas que podem formar um grupo, ou mesmo união de partidos. Tá certo, Zé. Obrigado pela conversa, pelas informações. Bom trabalho aí em Brasília. Perfeito, bom dia. Opa, vamos lá. Edgar, só mais um breve comentário aí sobre esse episódio das intrigas palacianas, dos conchavos políticos, dessa questão aí de Bebiano versus Carlos Bolsonaro. O que não faz tanto sentido para mim? Eu vejo alguns setores da imprensa que estão tão ansiosos para condenar o bolsonarismo, né, no Tribunal da Opinião Pública, que a gente vê um fenômeno engraçado, que são jornalistas tomando partido do Gustavo Bebiano, né, do ministro, e, ao mesmo tempo, a gente parece estar colocando como uma questão marginal as explicações sobre o laranjal do PSL, né? Então, qualquer questão envolvendo corrupção ou mau uso de dinheiro público numa eleição é um golpe à democracia. E, nesse caso específico, é uma oportunidade de debate, porque é a prova cabal do perigo que é o financiamento público de campanhas eleitorais e de partidos políticos. Então, eu acho que a mídia investigativa ela não pode entrar numa histeria de afetação de imparcialidade e, ao mesmo tempo que dispensa uma ampla cobertura dessa intriga palaciana, em detrimento disso, colocar em segundo plano esse escândalo eleitoral. Até porque, Edgar, é uma questão importante, né, para o cidadão, especialmente para os eleitores do PSL, e a gente quer saber qual é o tamanho desse laranjal.
Afinal de contas, as laranjas foram plantadas com o nosso dinheiro, né? E pra onde foi esse dinheiro aí, né? Pois é. Pra onde foi parar esse dinheiro? Só pegar um gancho, agora quando você falava, me lembrei do que você colocou, né? Citando a frase que todo poder emana do povo, mas só que não é bem assim, né? Porque tem lá os políticos no meio. Uma coisa que eu sempre penso quando a gente cai nesses embrólios é que, assim, a Constituição, as leis, o político que nos representa em Brasília, tudo isso é baseado da perspectiva da ótica moral, ética e honesta. A Constituição é feita e pensada para uma sociedade que se pauta pela ética, pela honestidade. Esses pulos que esses caras dão e que passam a defender interesses que não são mais os de quem os elegeu, é a pura prova de que esse poder aí está deturpado e muitas vezes em mãos muito duvidosas, para dizer o mínimo, né? Nova política? Pois é, aí vem toda a questão Nova aí política envolvendo a sigla, o próprio Bebiano, que pautou a campanha como uma nova política, uma combate à corrupção, né? Enfim, fica aí a questão e parece que a gente vai tendo que amadurecer a duras penas com lições aí muito, muito doloridas, né? Para nossa já sofrida população. Ô, Paulinha, vamos girar o assunto? Vamos, querido. Vamos falar aqui do Jornal Nacional, que teve aí a melhor audiência para um sábado, né? Para esse dia da semana. É um jornal já consagrado, mas a edição de sábado é uma edição, vai lá, né? Não vai nada bem em audiência no sábado. Então, tem uma queda normal em audiência de tudo. Assim, até por uma questão do costume do brasileiro, né? Semana, acompanha né? as notícias durante a semana, no final de semana tira um pouco o pé, mas... Tá não vê tragédia no final de semana, né? Exato. Mas, olha, nessa edição que teve a estreia da Maju Coutinho, foi muito bem, né? Ela foi âncora, né? Pela primeira vez do telejornal. Mas não foi só isso, não. A Globo também logo escalou uma bela trinca aí de apresentadores para a grade. Tiago Oliveira, apresentador do Sport TV, ancorou o Globo Esporte. E a brilhante Zileide Silva comandou o Jornal Hoje novamente. Voltou à bancada, né? A gente tinha falado que ela já tinha feito parte dessa bancada. Mas mais especificamente sobre a tão esperada da Maju que eu quero falar com você, Paulinha. Conta mais pra gente. Olha, Edgar, eu acho que realmente todo mundo estava muito curioso para ver essa estreia da Maju, não só por ela ser a primeira mulher negra a estar na bancada do Jornal Nacional, mas porque ela é uma figura muito carismática, o público gosta muito da Maju. Ela foi uma das coisas que deu certo naquela intenção de deixar o Jornal Nacional menos sisudo. Muita coisa não deu certo, né? A história de ficar levantando, as informalidades caíram um pouco atravessado para algumas pessoas, mas a Maju não. Mesmo porque ela é chamada pelo apelido no ar, né? O que já sim. não é comum, Já é uma porque novidade. ela é Maria Júlia Coutinho e as pessoas se referem a ela, Maju. O Bonner sempre tem um papo muito solto com ela, quando ela trazia a previsão do tempo, e ela ganhou o coração de todos os brasileiros e realmente acho que estava todo mundo bastante ansioso para conferir a estreia da Maju no Jornal Nacional. Ela ficou ao lado do Rodrigo Bocardi, que fez a dupla com ela ali, e um dos momentos mais carismáticos ali do jornal foi quando exatamente foi acontecer a previsão do tempo, né, Edgar? Então, o que será que eles iam fazer para resolver isso daí, já que sempre foi a Maju que deu a previsão do tempo? A gente separou um áudio aí do que aconteceu exatamente nesse momento no Jornal Nacional de sábado. Vamos conferir. Calma que Edgar vai buscar este áudio em qualquer tempo. Tá na mão. Agora, vamos lá. Eu fico mal acostumado, eu quero ver sempre imagens. As imagens, Vamos né? lá, tá aqui, Paulinha. Olha a previsão do tempo. E agora? Agora eu vou passar por uma situação super inusitada. Peraí, nós vamos até São Paulo. Eu me chamo? é? Vamos até São Paulo. Mas pensando melhor, eu acho que não é justo, né? Você me dá a honra, o prazer de você seguir por esse caminho e buscar as informações da previsão do Seguirei, tempo. que inusitado. Até porque isso é área de vocês. Muito obrigada, Rodrigo. Vai Seguirei. lá. Tiago Choia, que prazer estar aqui do outro lado do balcão falando com você. Boa noite. Tá Legal. vendo como é que foi? Foi demais, né, gente? A Maju fala de um jeito muito coloquial no telejornal. Não por acaso achavam que ela tinha mais a cara do Jornal Hoje, que é mais descontraído de hora do almoço, assim. Mas acho tão legal dar uma cara mais leve pro Jornal Nacional também, né? Com compromisso com a notícia e com tudo mais. Sim. Mas ainda assim, muito bom. E não por acaso a audiência respondeu super bem, né?
A gente tem esses números que, como a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, eu e o Fefito, são números preliminares, ainda não são os consolidados, né? Os dados são prévios e os consolidados saem todo dia às 11. No caso da sexta-feira, só sai às 11 da segunda de hoje. A gente ainda não tá nas 11, então a gente tem a prévia. Mas a gente sabe que deu pico de 30 pontos, que parece que foi o maior pico do dia na Rede Globo. E para você ter uma ideia, se eles estavam ali com uma média de 27,3 no Jornal Nacional, em segundo lugar, a gente tinha o SBT com 7,8. Então, quer dizer, a gente estava com uma audiência realmente muito Triplo da alta audiência. Sim. das pessoas querendo conferir a Maju, que no final do jornal também emocionou a todo mundo na hora dos créditos. Sim. Ela descendo ali da bancada e vibrando, comemorando, levantando o braço, como quem diz... Fiz aqui a minha parte, todo mundo aplaudindo. Passei, foi. Fez mesmo, de maneira muito orgânica. Nas redes sociais, foi trending topic, só se falava nisso. Um monte de gente comemorando esse momento histórico pra Maju. Claro que teve muita fake news dizendo que outras mulheres negras passaram pela bancada do Jornal Nacional, o que não era o caso. Ou de que não estavam comemorando o Heraldo Pereira, que já tinha passado, o que... também não era o caso, porque o Heraldo também foi comemorado também. na época. Tem sempre aquela pessoa, espírito de porco, pra apontar o dedo sobre a conquista de alguém. Mas o mais legal foi o que a Maju declarou depois, que o normal não é que comemorem. O normal vai ser quando pararem de comemorar, quando não for extraordinário. Até as aspas dela. Ela diz assim, ó: eu quero que isso não seja notícia daqui a um tempo. É um simbolismo grande, eu estou muito feliz, mas espero que esse simbolismo gere uma prática e que elimine qualquer manchete relacionada a esse acontecimento. Eu quero que seja natural, estou lá para comunicar e passar a notícia. Boa. Arrasou. Legal. Fefito, tem separação no mundo da política, como estamos vendo aqui. Começamos o programa falando de uma das separações aí que mais movimentaram o cenário político brasileiro, Bolsonaro, Bebiano aí. Agora vamos falar aí de uma separação que sacudiu o mundo artístico, Fefito. Olha, Esse final de semana aí, olha, provavelmente deve ter consequências no clima aí do elenco da novela O Sétimo Guardião. Vamos contar essa história? Vamos contar essa história. O que tem a ver, né? Quem é que... Tem algum culpado aí, Fefito? Não dá ainda pra sair. O culpado é o povo brasileiro, que adora uma chacrinha, né, minha gente? Quem é que não gosta de uma fofoca dessas? Pelo amor de Deus, o que aconteceu? Olha só, o José Loreto, ele agora tem ganhado mais espaço na novela das 9 da Globo, no Sétimo Guardião, porque o par romântico do Bruno Galhaço com a Marina Rui Barbosa não tava engrenando muito, na opinião de algumas pessoas. Eu particularmente gosto. Acho que o Bruno precisa sorrir mais só. O personagem dele é sisudo. Mas o fato é que esse garoto que era obcecado pela Marina Rui Barbosa na trama, agora tá conquistando ela. E aí, claro, ele está mais em evidência. Essa semana, o casamento do José Loreto acabou. Ele é casado com a Débora Nascimento, que faz Verão 90. Débora Nascimento, que é nossa brasileira, que já fez o filme do Hulk, que já fez várias novelas. E agora ela tá em Verão 90. O casamento acabou, ambos disseram que continuam amigos, mas não demorou nem um pouco para que os rumores começassem. Nas redes sociais já se chegou à conclusão, o Tribunal da Internet já chegou à conclusão de que o Zé Loreto traiu a Débora Nascimento. Pelo menos é o que algumas pessoas e alguns colunistas especializados em celebridade dizem. Ele nega categoricamente que tenha traído a mulher. O fato é que apontaram como pivô dessa separação, veja só você, Marina Rui Barbosa. Recém-casada e também mocinha da novela que faz par romântico com ele. Sempre dá pra ficar na dúvida se a Globo gosta ou não gosta desse tipo de notícia, porque parece que esse tipo de notícia acaba atraindo pra novela, né? Todo mundo vai querer ver se tem química mesmo entre esse não casal e tudo mais. Mas o fato é que isso acabou causando muita dor de cabeça. A Marina Rui Barbosa foi pras redes sociais pra tentar apagar esse incêndio muito rapidamente e disse o seguinte: hoje comecei a ser apontada por fofoqueiros da internet de ser talvez pivô de uma separação, que devem assistir muita televisão e, pelo visto, a novela. Eu amo meu marido, sou muito feliz no meu casamento e nunca teria, nem nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho, consequência da novela. Completamente infundado tudo isso. O que é curioso é que a Marina Rui Barbosa já foi alvo de um outro boato na época de Império. Muita gente maldosa chegou a dizer que ela estava se envolvendo com Alexandre Nero, que também era casado na época. Então essa experiência não é exatamente novidade. Se comprovou, inclusive, que não era verdade na época. E dessa vez me parece meio prematuro já sair culpando alguém sem nem saber as histórias dessa traição. A Marina nega tudo isso, o Zé Loreto também nega. A Débora Nascimento diz que só quer privacidade nesse momento.
O fato é que a internet já criou toda uma novela. Todo mundo já tem até lados. A Marina Rui Barbosa já virou vilã. A Débora Nascimento já virou mocinha. E eu te pergunto, Paulinha, a gente tem algo a ver com isso? A gente não tem, eu acho, sabe, eu fico muito deprê com notícia de separação, ainda mais... Parece quando até tem novela isso que história você tá de contando. Criança. Parece mesmo. Novela fora da novela. Pois é, e a pessoa que é pública, ela tá sujeita a isso, né, Edgar? Porque da Várias mesma vezes curiosidade da esse coisa tipo positiva... Sim, e várias vezes falam, né, de gente que tá contracenando como um casal romântico, que isso aí naturalmente já aconteceu. Claro, Isso extrapolar Letícia pra Spiller vida e Marcelo real. Novaes, Isso. por exemplo. Mas toda hora falam, né, tem coisa aí, os caras estão vivendo um casal romântico na novela, mas na vida real parece que estão se pegando também. Tem sempre isso, né? Sempre tem, mas sei lá, eu fico triste. Ainda Tem. mais quando tem criança, vai saber o que aconteceu. José Loreto diz que não, a Débora não quer falar, tá certa ela, que resolva da melhor Isso aí. forma possível pra todo mundo, pra ela, pra criança, pro Loreto, enfim. E E aí- aos outros que também, né, é ruim ficar metendo outras pessoas na conversa, eu não sei, eu acho muito verdade. difícil ficar apontando alguém como pivô da separação do outro, isso é recorrente, não é a Exato. primeira vez, mas gente, apenas parem. Se entendam. Vamos torcer São pelos adultos que se casais. entendam, é isso aí. E outra coisa, se você é desse que vai pras redes sociais pra comemorar fins de relacionamento por causa de X ou Y... Tá isso faltando diz mais uma sobre louça pra você lavar, né, Fefito? do que a sua vida, é verdade. Aliás, se você tem um ídolo, você tem que estar preocupado em cuidar bem do seu ídolo e não em atacar as pessoas que não são o seu ídolo, não é mesmo? Tá dado o recado. Agora, 10 horas 34 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Agora você não precisa mais. Durante a coletiva da turnê Emoções em Alto Mar, o rei Roberto Carlos falou sobre o projeto do presidente Jair Bolsonaro de facilitar o posse de armas no Brasil. O rei teria se mostrado favorável à ideia. Vamos passar essa história limpa, Paulinha. Como é que foi essa declaração, enfim, essa fala do Roberto Carlos? Olha, a fala dele foi assim, Edgar, ele disse: cresci vendo meu pai com uma arma em casa, uma preocupação que ele tinha com qualquer tipo de violência ou invasão. Ele protegia a família daquela maneira. E hoje vivemos numa guerra onde há um lado armado e outro desarmado. Porém, isso requer cuidados, disse o Roberto Carlos, não se aprofundou exatamente nessa questão, Ed. E até outra coisa que as pessoas notaram é que podia nem ser o Roberto Carlos, porque estranhamente ele tava de rosa. Ah, é? E o Roberto Carlos nunca Só usa usa azul. outra cor que não branco e azul, Gente, né? era um sósia. Alguém colocou um cara no lugar do Roberto Carlos. E não é até possível. perguntaram, tipo, nossa, rosa? Daí ele falou, estou vestindo rosa porque estou fugindo do azul que virou um toque. E claro, porque me garanto como homem. Não sei também se ele concorda um pouco com a Damares, que é azul Vai e rosa, consertar não e dar sei. uma... Ups, dá uma... Né? Ô, Nesse Roberto, final não tava precisava. indo bem, Roberto Carlos. Né? Mas aí eu não Mas sei... que bom pra você. Aí também perguntaram do coraçãozinho dele, né, Edgar? Como tá o coraçãozinho? Tá aberto? Ele disse, quem sabe pode acontecer a qualquer momento, estou com o coração aberto. E aí eu pensei, ele pode encontrar a sua Jennifer, porque sabe o que ele também disse? O quê? Olha, sempre existem chances, seja pelo Tinder, passando na rua, no navio, enfim. Isso é uma questão de afinidades. Às vezes a gente olha alguém e se interessa. É uma coisa imprevisível, Edgar. Mas essa fala das armas, realmente, né? Não é sempre que o Roberto Carlos aborda assuntos políticos e acabou entrando nessa questão e se colocando aí como favorável. O à Caio posse deve de ter armas. virado mais fã do rei. Você já era fã, hein, Caio? Eu sou fã do Você Roberto que é um Carlos. partidário dessa flexibilização, Sim. né? Como é que você recebeu essa fala do rei aí? Primeiro eu só queria fazer uma nota aí sobre a questão do vestuário. É muito legal a gente se desafiar, especialmente com o passar dos anos, a quebrar aí certos padrões, né? Pensar um pouquinho fora da caixa. Eu vi com muito bons olhos aí ele vestindo outras cores, né? E você viu que ele citou aí a questão do toque, porque é um Isso. problema pra ele isso, né? E você imagina... Pra todo mundo que tem mania, né, Edgar? Não é fácil. Todas a vida inteira eu escutei sobre essa questão do Roberto Carlos de toque e pude comprovar um pouco ali do que isso representava na vida dele quando foi convocado para entrevistá-lo, quando ainda na MTV, fiz uma entrevista na ocasião do Acústico MTV. Que e tal. legal. E o cara ele tava como eu esperei que ele estivesse mesmo. Inclusive eu fui com uma camiseta azul clarinha,
Ficar tudo bem. Pra não incomodá-lo de nenhuma maneira, mas marrom, cores, ele não gosta, ele entra por uma porta, parece que sai não pode sair pela mesma, é uma loucura isso na vida da pessoa, e é um transtorno mesmo, e pra ele é uma vitória isso. Que engraçado, já vem embutida aí... Mas aí é você muito aquele espírito de... Não, mas vem embutida dessa mensagem que tudo foi discutido agora. Azul é de um menino, rosa é de menina. Ele vem dar uma quebrada num problema dele. Que a gente aplaudiria usando aí no rosa. Eu acho maravilhoso. E se só você é um espírito de como porco. homem. Se garantindo como homem. Só você é espírito de porco pra apontar a uma outra possibilidade. Eu espero que não, tá, Roberto? Mas às vezes o toque muda, né? O toque vira não usar azul, por exemplo. Ou só usar outra cor. Tem que, nesse caso, a gente tem que... Isso é chatice. Tem que ficar torcendo pra que ele não. Espero que não. Tem que ficar torcendo pra que não tenha evoluído pra outra coisa. Tem um livro super legal, eu recomendo a leitura. O toque, obviamente, é levar a mania ao estado da patologia. Mas tem um livro muito legal chamado O Poder do Hábito. Sim. É um best-seller. E ele explica como que funciona o loop, né? Então, vamos dizer assim, a roda da recompensa dentro da nossa cabeça, mais no plano inconsciente, entre as ações que a gente pratica, algumas delas nocivas, né, para a nossa saúde, seja ela física ou mental. Então, fica como dica aí para o ouvinte. E sobre, vamos dizer assim, a pauta em si, né, da questão da flexibilização do desarmamento, o Roberto ele tem uma forma muito particular, e o talento dele reside nisso, de vocalizar os anseios da população, né, de dialogar com a alma das pessoas, o que elas estão sentindo. Ele tem essa empatia com o povo que é quase um dom, aliás, é um dom, né? E falando especificamente sobre o decreto, vamos lembrar que a flexibilização, na verdade, é a criação daquele critério objetivo, o principal item, né? A criação daquele critério objetivo para definir o que seria a efetiva necessidade. Antes, isso dependia de um laudo, né, da Polícia Federal, e agora usa-se como critério um índice internacional de violência justamente da ONU, né, Organização das Nações Unidas. Então, é só isso. Ainda é muito difícil, muito burocrático para as pessoas terem acesso à arma, mas isso não fica, essa decisão não fica a critério de um órgão burocrático do Estado, e sim de dados objetivos da realidade, que é essa epidemia de violência que nós vivemos. Eu acho que o tempo vai dizer se essa é uma medida que aumenta ou diminui a violência, mas os dados vão no sentido de que pode haver sim uma redução pela dissuasão. Dito isso, eu acho que é importante a gente pensar que a época nostálgica que o Roberto Carlos se refere é uma época de muito menos violência. E é uma época em que sequer o armamento ou desarmamento era discutido a fundo como é hoje. Então, acho também que não dá pra gente traçar um paralelo entre esses tempos. Também tem uma outra questão. Como ele faz, você diz. Como ele faz, exatamente. Dizendo, meu pai tinha, blá, blá, blá. Exatamente. Porque é uma nostalgia, mas é uma nostalgia de um outro tempo, com um outro índice de violência, com uma outra discussão, com uma outra sociedade. Mas, dito isso, também acho que se uma celebridade tem que se arriscar a falar sobre armamento ou desarmamento, não adianta ela dizer com alguns cuidados. De maneira genérica. Eu acho que aí sim ela tem que destrinchar o assunto, porque toda celebridade ela é modelo para seus fãs. Isso. Então seus fãs têm que ser bem informados sobre o que você pensa. Não é só sobre certos cuidados. Acho que o Roberto não pode ser só genérico, não. Tem que destrinchar mais essa ideia. Dito isso, sou muito fã. Não, isso, exatamente, musicalmente, o som do Roberto, o que ele representa na música. Claro, são assuntos que devemos separar diante dessa opinião que ele expõe agora, frente a um assunto polêmico pra gente. O Caio se refere aos anseios da população, mas tem uma parte da população ainda grande. Eu me lembro no referendo que foi feito, né? Tinha uma parte considerável da população que era contrária, né? 2005. Eu sugeriria um outro referendo agora. A situação é outra. Poderíamos ver nesse momento, nessa radiografia da população agora, o que as pessoas pensam a respeito. Eu também publicamente aqui já me posicionei contrário a essa flexibilização. Na minha modesta opinião, acho que o governo deveria se empenhar em desarmar os bandidos e não armar a população, que vai requerer um monte de treinamentos, burocracias, coisas que vão poder, como o Caio disse, essa flexibilização, ela facilita e torna objetivo o motivo pelo qual você quer ter uma arma ou não, nos índices de violência, nas atividades de risco que você pode vir a exercer, no lugar onde você mora, tudo
tudo isso vai ser confrontado e averiguado para que você possa ter uma arma. Mas eu sou um desarmamentista, por natureza. Eu acho que deveríamos ter, sim, uma polícia bem paga, um serviço de inteligência muito bem feito, profissional valorizado, para que a gente tirasse a arma dos criminosos e não armasse, né? Embora eu dizendo isso, olha, já adianto, eu não estou indo contra a questão da liberdade de cada um. Eu acho que essa é uma decisão que tem que vir do Estado, do governo, e nós vamos se submeter a ela, seja qual for, né, o veredito disso tudo. Mas a opinião de cada um, né? Por isso que gera tanto calor e tanta discussão, tanta polêmica em torno do tema. Vamos girar aqui, Matheus, vamos para o próximo assunto? Vamos pro Mitos e Fatos agora, então. A gente está nessa segunda-feira, a Jovem Pan realizando mais uma edição, mais um fórum Mitos e Fatos, dessa vez cujo tema é saúde. A saúde, o evento está ocorrendo no Hotel Tivoli Mofarrege, em São Paulo. Nossos repórteres estão por lá e a gente vai saber quais são os assuntos que estão sendo destacados nesse momento pelo colega Fernando Martins. Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute saúde. Oferecimento: Hospital Israelita Albert Einstein e Sabesp. Vamos lá, Fernando, bom dia para você. O que tá no palco agora? Quais são os assuntos tratados nesse momento? Muito bom dia, meu amigo. Olá, Edgar. Olá, todo mundo que acompanha o Morning Show. A gente fala direto do Tivoli Mofarrege, onde está acontecendo mais uma edição do Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan Discute, e hoje um assunto muito importante que é saúde. O primeiro painel terminou agora há pouco sobre a questão da saúde mental, com a psiquiatra, Camila Magalhães, que é nossa consultora na Rádio Jovem Pan, e também com nossa colega que está aqui ao meu lado, a jornalista Isabela Camargo, que trouxe um alerta muito importante para a gente. Isabela, como é sabido, saiu na mídia, sofre com a síndrome de burnout, algo que tem cura, mas nós temos que aprender a lidar. Isabela, algo que pode acontecer com todos nós. Cuidar da saúde mental, cuidar da gente, saber os momentos de andar e parar é essencial. Bom dia. Bom dia a todos. Oi, gente. Olha só, que privilégio poder estar aqui para falar sobre saúde mental. E saúde mental, gente, nós estamos falando sobre todas as pessoas. Estamos falando sobre limites, estamos falando sobre pausa. Só isso. Tudo tem limite. Estrada tem limite de velocidade. A bateria do telefone, quando acaba, o que a gente faz? A gente coloca para carregar. Então, por que quando nós estamos exaustos, a gente não consegue identificar o nosso limite ou não reconhece a possibilidade de dizer: espera, agora eu preciso parar. Eu estou usando esses termos, Fernando, para a gente falar de uma maneira bem simples, para as pessoas entenderem que é mais fácil eu falar de algo que está sangrando na minha pele do que algo que ninguém está vendo. Então, quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando sobre desequilíbrios que acontecem com os nossos neurônios. E nos últimos 10 anos, só os neurocientistas estão tendo bons resultados sobre a neuroplasticidade do cérebro. Por que eu estou dizendo isso? Ainda tem muita coisa para a gente falar sobre saúde mental. Eu estou aqui para te dizer que, mesmo com a síndrome de burnout, eu estou tentando, eu estou em tratamento, mas eu estou aqui falando, eu preciso falar em nome das pessoas que estão me procurando todos os dias. Enquanto uma me diz que é frescura, 3 me procuram pela internet pedindo ajuda, Fernando, querendo recomendações médicas e como elas podem não se prejudicar no trabalho. Sabe? Então, a gente está falando sobre saúde mental, conta corrente, economia, porque a saúde mental, gente, impacta não só o ser humano, que vai sentir enjoo, desorientação física, mental e vários desequilíbrios, ela impacta toda a sociedade. E também a saúde mental é uma conta com o organismo, porque uma hora a gente vai gastando, entra no especial, chega no vermelho e a fatura vai chegar. E quem paga essa conta? Então, a gente falou sobre isso e há um ano atrás, mais ou menos, o padre Fábio de Mello me falou sobre isso. Isabela, a fatura uma hora chega. E é como a conta corrente. Se você começar a usar mais do que você tem saldo, vai ter o quê? Negativo. Na sua saúde, se você começa a ignorar os sintomas que você vai sentindo e vai tratando de forma isolada, como caixinhas separadas, vai chegar uma hora que aí vai pifar. O burnout, para mim, Fernando, foi um freio. Foi um freio para eu parar e observar que aquele estilo de vida com sono irregular e insuficiente para minha saúde como um todo, não dava mais para continuar. Mesmo, como eu contei aqui no Fórum Mitos e Fatos, tomando remédio para dormir e remédio para acordar.
Isabela, obrigado. O fórum continua aqui ao longo dessa manhã. Nós já estamos no segundo painel, onde os especialistas estão discutindo agora as tecnologias para viver mais e viver melhor. Edgar. Valeu, Fernando, obrigado pelas informações. A gente volta aí com você daqui a pouquinho na programação para acompanhar tudo o que acontece em mais esse Fórum Mitos e Fatos Jovem Pan Discute Saúde. Obrigado, bom trabalho aí, Fernando. A gente já fala mais sobre mitos e fatos ainda na programação do Morning Show. Agora vamos girar o nosso assunto, vamos falar de um outro tema aqui no programa. Agora mais guinando para o mundo artístico aí, o ator Wagner Moura, durante o lançamento do filme Marighella no Festival de Cinema de Berlim, se manifestou contra o presidente Jair Bolsonaro. A produção separou um trecho aqui do Wagner Moura falando sobre o governo atual. Solta pra gente, Bruno, por favor. Our film is bigger than Bolsonaro. It's not a response to him, but it's obviously this is a film that, and it's probably one of the first cultural products of the Brazilian art environment that's obviously in contrast to the group that seized power in Brazil. So we are not suggesting here that people should take arms or guns, or that the armed struggle is the best way to fight against a dictatorship. But we are not also judging the decision of the ones who believe that that was the best thing to do in a moment that all their rights were denied. Tá aí, Wagner Moura, numa coletiva, né, no lançamento do filme, fala que no início ali é a primeira vez, né, que uma peça artística se coloca em contraste com o atual governo, né? E aí fala sobre a questão, né, eles não estão propagando a ideia de que acreditam que as pessoas devem pegarem armas, enfim, para lutar contra decisões que estão retirando, segundo essa parcela da população, direitos, né? Enfim, é um tema polêmico, é um tema que volta e recrudesce uma questão envolvendo o nome do Marighella, né? E do próprio Wagner Moura, e do próprio que Moura. Tem várias declarações e que tem a sua posição bastante forte e sempre dita. Então, eu não sei, o filme parece que foi aplaudido, né, em Berlim. Berlim é um festival de cunho político, então não tem nada de anormal tudo isso que está acontecendo. Por exemplo, os atores irem no tapete vermelho segurando a placa da Marielle. Isso está muito condizente com o festival. O festival, ele é aberto a esse tipo de manifestação. E é condizente com o que se espera também do cinema nacional em tempos de crise. Esse mesmo tipo de protesto já aconteceu em Cannes com a Turma de Aquários, por exemplo. E assim, a questão do filme é o que a gente até já tinha falado aqui. Qual é que vai ser a linha do filme? Eu, por exemplo, não assisti, já não posso dizer, né? Nenhum de nós aqui assistimos ao filme para dizer. Mas é óbvio que o filme vai ter uma linha. Um filme neutro a respeito disso, Edgar? Não existe, eu acho, né, que é impossível de ser feito. Porque o personagem não é neutro, o personagem que ele foca já não é. Então é óbvio que vai polemizar, eu acho que o Wagner Moura já espera que isso aconteça, fez ali a sua pré-estreia num contexto que não é o brasileiro, talvez quando estreia aqui ainda gere mais repercussão e mais críticas, porque, enfim, é um caso que aconteceu aqui, eu acho que tem diversas visões a respeito da mesma coisa. Não dá pra falar sobre um filme que de fato ninguém assistiu, e fazer esse tipo de crítica sem assistir a algo é imponderável no caso, né? Eu acho que é bizarro. Eu acho que você tem que falar com propriedade depois que você vê a coisa, mas eu acho que a linha política do filme tá muito clara na fala do Wagner Moura. Num tempo em que a maior parte dos seus direitos eram negados, muitas pessoas achavam que essa era a saída para poder recuperar seus direitos. Eu não tenho uma opinião formada sobre o filme de fato, uma vez que eu não o vi, mas eu também tenho uma opinião formada especificamente sobre as pessoas que criticam eles terem ido com a placa da Marielle, em homenagem a Marielle, no tapete vermelho. Não por acaso essas são as mesmas pessoas que acham legal ver um representante eleito pelo povo rasgar uma placa e enquadrar ela e colocar no seu gabinete. Isso para mim é uma das manifestações mais cruéis e mais debochadas com a violência que esse país vive hoje em dia. Então, assim, você em casa decide se você quer um assassinato que é simbólico e que escandalizou o mundo todo, investigado, ou se você tá do lado de gente que rasga a placa, enquadra como se fosse prêmio.
Sobre o filme, Caio, você não viu e não gostou já. Você já falou aqui, né? A questão Na verdade, eu disse que eu não tinha... pelo contrário, eu disse que eu ia assistir o filme porque eu não tenho problema nenhum com ficção. Mas eu vou na linha do Fefito aqui, eu vou restringir a minha crítica à fala do Wagner Moura, né? Fazendo uma péssima propaganda do Brasil no exterior e sempre cumpre falar que o maior problema em relação a esse filme, que tem esse viés político, de revisionismo histórico, mentindo sobre a história, até na tonalidade de pele do Marighella, o maior problema desse filme é o uso de dinheiro público. Mas vamos voltar aí para a fala do... Que eu achei muito interessante essa tradução que estava passando para quem nos acompanha em vídeo. O Wagner Moura fala o seguinte: esse é o primeiro produto cultural em contraste com o grupo que tomou o poder no Brasil. Só que essa é a minha tradução para a expressão seized power. Seize é tomar o poder. Como que veio a tradução? O grupo que está no poder. E isso faz toda a diferença. Quando o cara vai para a gringa falar que o grupo que está aí tomou o poder, a ideia que ele passa é de uma coisa autoritária, violenta e não um processo democrático que passou por escrutínio de todas as autoridades, né? Vamos lembrar que foi o José Dirceu, né, o corrupto fundador da cleptocracia e arquiteto do lulopetismo, que disse para o El País, abre aspas, é questão de tempo, isso em 2018, é questão de tempo para a gente tomar o poder. E o José Dirceu continuou. Aí nós vamos tomar o poder, que é diferente de ganhar uma eleição. Portanto, o próprio Zé Dirceu, né, um fascistoide, um stalinista, diz e explicita a diferença entre tomar o poder e ganhar uma eleição. Então fica aqui registrado. Outra coisa, o Wagner Moura falando que esse é o primeiro produto cultural em contraste com o grupo que está atualmente no poder, é simplesmente um ajuste bem-vindo de narrativa. Por quê? Essa obra foi concebida e capitalizada, vamos dizer assim, na gestão Dilma Rousseff. Então ele foi idealizado e executado nas administrações anteriores. Portanto, não é uma obra de contestação, como se espera do cinema crítico, é uma obra adesista, é uma obra governista, é que trocou o governo no meio do caminho, certo? E me incomoda muito quando ele traça o paralelo entre a morte do Marighella e a morte da Marielle. Ele fala, em 1969 foi morto pelo Estado um homem negro revolucionário. E ele faz o link com a Marielle falando que provavelmente ela foi morta por agentes do Estado. Só que não se confunde, Edgar, pelo amor de Deus, não se pode confundir milícia com polícia. Certo? Uma coisa é uma organização estatal que protege o cidadão, a outra são bandidos, fardados ou não tem absolutamente nada a ver, porque não tem um comando estatal. Então, assim, você fazer eu acho que é um desserviço à memória da Marielle traçar um paralelo entre uma vereadora eleita e um terrorista que lutava por uma ditadura do proletariado e é autor do Manual do Guerrilheiro Urbano, que não menciona nenhuma vez a palavra democracia e zomba das eleições como uma forma de controle burguesa, né? Então, o Wagner Moura ainda se estende, ele faz uma comparação com o Marighella e os negros da favela. O Marighella não é um ícone negro, a gente já falou isso, ele é mestiço de pele, inclusive, né? E ele ensinava, Edgar, a matar negros. Se você pega o manual dele, ele vai ensinar com requintes de crueldade como que se assassinam agentes estatais. A gente vive num país em que mais de 50% da população é parda e isso se aplica às forças policiais também. Então ele estava se lixando para a cor das pessoas. O que ele queria saber era de implantar o projeto revolucionário dele, independente dos policiais serem negros ou não. Então, eu acho o seguinte, é um absurdo, só para fechar aqui com a fala do Wagner, que não entrou, ele diz o seguinte: a polícia não é treinada para proteger os cidadãos, é treinada para proteger o Estado e o Estado escolhe seus inimigos. Eu fico imaginando para quem que o Wagner Moura vai ligar quando a família dele estiver sob ataque e refém da tirania do crime. Você vê, né, tudo isso que a gente está discutindo aqui, debatendo em torno do filme, né, o que suscita, né, esse filme, a mim faz crer o seguinte: não é nem bom você estar ligado, associado a pessoas que se dizem guerrilheiros e agem como terroristas, nem tampouco ligado a pessoas que se dizem policiais, mas agem como milicianos. É uma questão de fundo aí interessante pra gente discutir. Será que o caminho do meio... Quando que a gente vai chegar na linha razoável do caminho do meio, onde o que a gente realmente precisa vai estar em pauta e essa guerra ideológica vai
tirar a gente desse lugar aí de massa de manobra, né? Da disputa retórica, né? Onde o cidadão vai se pautar colocando em torno do que ele acredita para ele, defendendo um lado ou outro lado. Na minha modesta maneira de ver, é um só, né? Tanto miliciano quanto guerrilheiro terrorista, pra mim, tá tudo no mesmo saco. Agora 11h03, horário de Brasília. Vamos em frente, daqui a pouco a gente retoma aqui no Morning Show. Vem com a gente até às 11h30. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Ô, Paulinha. Sim, meu rei. Como é que tá? Como é que tá a nossa hashtag aí? Tá entre os assuntos mais comentados dessa Olha segunda. aí que beleza! Queria dizer que Jesus Cristo é o grande rei aqui na nossa hashtag. É o que mais todo mundo tá citando como hashtag meu rei. Jesus. Vamos ler aí. Nenhum Orleans e Bragança? Teve também, tá? Se lembraram de todos os reis. Rosivane Cândido, minha vida se resume a atender às necessidades do meu gato. Às 4, 5 ou 6 da manhã, almoço, janta, cafuné e cochilo. Ele me adestrou muito bem, muito claramente quem é o rei de Rosivane, este grande gato. E muitas pessoas têm os seus gatos como reis. Eu sou uma dessas pessoas, que ótimo. Temos também aqui o tweet de Luiz Gonzaga Filho, a única pessoa que tem majestade aqui em Pernambuco é o eterno rei do brega, Reginaldo Rossi. Assino embaixo. Esse sim. E uma foto bem linda desse rei. Aí Que tem homem. aqui também, ó, não é o Vitor, hashtag meu rei, na verdade é hashtag minha rainha. Marília Mendonça mandou seu arroba, pois é a mulher atualmente com a voz mais linda dos cantores contemporâneos, então incluiu homens e mulheres, e ovacionou aí a sua rainha Marília Mendonça. Continuem participando. E aqui pelo WhatsApp, as pessoas mandando também, entronando outros. Vamos ver, solta aí, Bruno. Olá, Paulinha, Edgar, Fefito, todo mundo do Morning Show. Oi. Eu sou Cleiton Barioto, de Piracicaba, e eu não tenho um rei, eu tenho vários reis. Meus clientes são meus reis. Eu amo eles. Segurar a carteira, né? É maravilhoso fazer um trabalho pra eles. Carteira de clientes. E tamo junto. Um abraço. Olá, o meu rei na verdade é uma rainha, é a minha esposa Gisele. Olha onde tem! Dos meus 3 filhos e da nossa casa, e ela trabalha. Ela é a verdadeira rainha, Arthur Ávila de Santos, São Paulo. Hoje tem! Valeu. Gosto muito de vocês, escuto vocês todo dia. Edgar, Paulinha, Caio Coppola, manda muito bem. Fefito, tamo junto. Valeu, Fala galera da Jovem Pan, meu nome é Rodolfo, eu falo de Birigui, interior de São Paulo. Eu acho que mais do que um rei, os nossos reis são os bombeiros aí de Brumadinho, esses que deram a vida aí para poder salvar as pessoas de lá. Eu acho que esses merecem ser coroados por nós. Abraço, Caio, sou seu fã, valeu. Bem lembrado. Bom dia, Morning Show, sou o Claudinei aqui em Volta Redonda. Não tem como eu eleger um rei, mas meu príncipe já tá eleito, é o Anthony que tá aqui do meu lado. 8 meizinhos. Valeu, Morning Show. E o Anthony ficou... Tá lá, zoiando, só zoiando. Ficou olhando pra câmera, né? Muito bom, muito bom. Vamos seguir aqui na bancada agora. A família Safadão está envolvida em mais uma polêmica. Vejam vocês, o cantor Wesley é alvo de um novo processo da ex-mulher Milady Mihaly. Milady Mihaly. Obrigado, Fefito. O problema é que a ação atinge também a mãe e a atual esposa do artista. Conta essa história pra gente, Fefito. Gente do céu, não para a vida de barracos na família do Safadão. Dessa vez se descobriu que a Milady Mihaly, essa pessoa com um nome difícil de soletrar, pois é, ela entrou na justiça processando não só o Safadão, como a mulher dele, a Tiziane Dantas, e a mãe dele, a Dona Bill. O que a Milady diz é que no auge daquela briga, por causa do filho deles, do Yudi, que não é o Yudi do PlayStation, antes que vocês pensem, lá o apresentador do SBT, ela disse que sofreu um linchamento virtual. O que é que ela diz? Que os fãs do Safadão, estimulados pela mulher, por ele e pela mãe dele, que também é muito vocal nas redes sociais, a Dona Bill, estimulavam os fãs a lincharem
a Milady. Nenhum deles claramente confirma isso, porque eles também têm queixas contra a Milady. Mas o fato é que a Milady entrou na justiça do Ceará num processo, gente, que tá correndo na 23ª Vara Civil, e ela pede R$900 mil por danos morais. Ela entrou no processo por calúnia, injúria, difamação, e o outro processo por danos morais. Só os danos morais custa 900 mil, quer dizer, é o que ela pede de 900 mil. Ela quer ainda que o Safadão e a família dele se abstenham de falar no nome dela e no nome do filho em entrevistas e nas redes sociais. Agora ela quer distância deles. O processo ainda tá correndo em segredo de justiça, mas já foi revelado pelos fãs do Safadão, que inclusive são muitos. O Safadão ainda não veio a público falar dessa história, mas recentemente ele já tinha vindo a público quando da revisão da pensão, dizer que agora só queria viver em paz com a sua ex-mulher. Essa história está longe de um fim, porque toda vez que a gente acha que esse ex-casal se acerta, vem uma nova bomba. Essa sim é uma novela das 9, digna de acompanhar. Boa. Vamos girar o assunto mais uma vez. A morte do jovem Pedro Henrique Gonzaga dentro do hipermercado Extra no Rio de Janeiro gerou muita consternação e revolta. Nesse domingo foi revelado que o segurança Davi Ricardo Moreira Amâncio, que imobilizou a vítima até a morte, não poderia atuar nesse tipo de atividade. Ele já foi condenado a 3 meses de prisão por lesão corporal depois de agredir uma ex-companheira. O Extra informou que os seguranças envolvidos foram definitivamente afastados e instaurou uma sindicância interna para acompanhar as investigações. Mesmo assim, o domingo foi um dia de várias manifestações, Paulinha, inclusive em frente ao hipermercado, né? Isso. Temos que ver até que ponto e em que grau a empresa também é responsável, corresponsável por isso que acontece. Não é a primeira vez, hein? Edgar, é complicado. Esses protestos aconteceram em unidades do Extra no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Aracaju. Os manifestantes exibiam frases como "Vidas negras importam, parem de nos matar, jovem negro vive" e "Pedro Gonzaga presente". Edgar, toda a história começou na quinta-feira, quando um vídeo circulou na internet mostrando a ação desse segurança que sufocou até a morte o Pedro Henrique, de 19 anos. Exatamente o que aconteceu ali, a gente tem a versão do segurança que disse que o imobilizou e que ele chegou a procurar a arma do segurança e que por isso que ele manteve ali nessa imobilização. A gente tem a versão de uma amiga da mãe desse menino, inclusive a mãe que assistiu a tudo isso, pedindo que soltasse o filho. Que, enfim, tem informações de que um segurança teria dito ele tá realmente roxo, outra pessoa que teria dito larga ele já desmaiou, enfim, são várias as narrativas. A Rede Globo na sexta-feira também mostrou imagens da câmera de segurança que também não comprovam a versão do segurança. Pelo menos nessas imagens a gente não é capaz de identificar, por exemplo, esse movimento do menino buscando a arma, né? O que a gente vê é que ele se aproxima do segurança ali na saída do supermercado, ele está ao lado de um outro funcionário, aí ele cai no chão uma vez, aí ele se levanta, começa uma breve situação assim, ele cai de novo, tem uma mulher que se aproxima ali àquela hora. Então essas são as imagens que a gente vê pela câmera de segurança. O Davi Ricardo Moreira foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele pagou fiança de R$10 mil e deixou a delegacia. O menino que veio a falecer foi enterrado agora, a família não se pronunciou a respeito, a mãe está bastante chocada, como você bem pode imaginar. Ela nem conseguiu ir à delegacia no dia, Edgar, porque realmente ficou em estado de choque, e aí surgiu no Fantástico essa informação de que o segurança já tinha sido condenado aí por agressão. A situação da agressão com essa ex-parceira é socos na cara durante uma discussão a respeito de ciúmes na frente dos filhos. É assim que eles descreveram essa agressão. E aí até se colocou ali para a empresa de segurança, né, que contratou ele, porque é uma empresa terceirizada. Aí se fala da responsabilidade do S, até que ponto vai. Juridicamente, acho que o
Caio pode até amparar a gente aqui, mas a questão é que o Extra contratou essa empresa, então uma empresa terceirizada, que tinha ali no seu quadro esse funcionário da Via Manso, a Group Protection. E aí, o que é que eles dizem? Ele estava 1 ano e meio ali no quadro de funcionários dessa empresa, que quem faz essa checagem da ficha criminal do vigilante é a Polícia Federal e não a empresa. Isso aqui, o que disse o advogado da empresa, também já se isentando aí, né, da situação. Porque ele não poderia trabalhar como vigilante sem nenhuma hipótese, uma vez condenado. E aí eles dizem, a checagem não é da nossa parte, é da Polícia Federal. Então, quer dizer, quem errou nessa história? Mesmo porque quem errou, o que importa, né? Depois que você teve todo esse desfecho. Pois é. E aí o que diz aqui, o Extra, é que os vigilantes foram afastados das operações da rede, que se for comprovada a responsabilidade do segurança pela morte do jovem, o contrato com a prestadora de serviço será cancelado. É importante verificar que já saiu o laudo do IML, que confirmou a causa da morte do jovem por estrangulamento, Edgar. Então... Desculpa, deixa eu só falar uma coisa. Eu acho importante a gente colocar uma reflexão, porque a gente viu que nas redes sociais a hashtag a carne mais barata do mercado é a carne negra, por causa da música da Elza Soares, foi muito colocada, e eu acho que ela é muito pertinente pra gente colocar uma reflexão e discutir racismo, sim, em cima disso. Porque fosse um jovem branco, as consequências teriam sido tão extremas? A gente costuma ver esse tipo de, vamos colocar bastante aspas no que eu vou dizer, acidente acontecer, essa morte acidental acontecer com jovens brancos, de classe média, ou mesmo pobres? Não. Normalmente esse tipo de crime acontece com a população negra. Então eu acho que é importante também a gente parar pra pensar nisso. Também, eu não falei muito sobre a vítima, mas esse menino de 19 anos deixou um filho de 8 meses, Edgar, e parece que ali naquele momento a mãe estava fazendo compras para encaminhar ele para uma clínica de reabilitação, e a gente tem relatos aqui de conhecidos e amigos que dizem que ele passava realmente por problemas aí, com drogas. O que não justifica em nada, né? Eu acho que... Mas tem a questão... Queria ouvir o Caio a respeito da questão legal, né? Tudo bem, é uma empresa terceirizada, hein, Caio? Grande coisa. Contratada para trabalhar para uma outra empresa, mas quem está contratando vai se eximir agora, lavar as mãos em cima de um fato que não é o primeiro a acontecer. A gente teve o caso aqui em Osasco da cadelinha que foi espancada até a morte, né? E que não resistiu. Agora de uma vida humana. Até quando a gente vai ficar amenizando? Porque eu terceirizei, eu não tenho responsabilidade? Muita gente acha que a terceirização econômica, ela acarreta também em terceirização da responsabilidade jurídica. Isenção de responsabilidade. E não funciona assim. E a gente tem muitos casos relacionados a isso, casos trabalhistas. Às vezes a empresa terceirizada falta com as suas obrigações trabalhistas e isso acaba recaindo na contratante. Se isso é justo ou injusto, aí é outra discussão, mas a lei é essa, e o nosso Código Civil ele é explícito em relação àquilo que a gente falou no episódio de Brumadinho, que é a responsabilidade objetiva, que é aquela que independe de culpa. Então, assim, no âmbito civil, com certeza, a terceirizada é responsável e a empresa contratante é corresponsável. Muitas vezes a terceirizada não vai ter patrimônio para indenizar a vítima, mas aí vai ser a contratante original. E no âmbito penal de responsabilização desse segurança, que provavelmente dominava aí artes marciais, portanto, considerado uma arma branca, inclusive, uma agravante para a conduta dele, né, ter esse tipo de habilidade que dá aí vamos dizer assim, um desequilíbrio de forças numa luta corporal. É importante ressaltar que, independente da motivação, se houve de fato racismo ou não, isso são, vamos dizer assim, são especulações, mas o que a gente tem pelas imagens é que não houve nenhuma proporcionalidade, exato, né, no exercício das atribuições daquele cargo. Então ele, como segurança, ele se excedeu e muito. Aqui, Edgar, a gente está olhando para um caso de homicídio doloso ou até homicídio culposo, perdão, ou até homicídio doloso, dependendo da interpretação, porque ao aplicar aquele golpe durante aquela duração, denota a intenção. O cara assume o risco. Assume o risco. Agora, só uma coisa antes de você fechar, Paulinha, pra gente a notícia, e o cara, na posição que tem, mostra um despreparo psicológico, porque parece que, tomado de uma descarga de adrenalina, usou a desproporcional força para levar a óbito um sujeito que estava já completamente dominado e desmaiado. Aí tem até a avaliação do delegado Cassiano Conde, que é o responsável pelo caso na Delegacia de Homicídios da capital,
dizendo que o segurança se excedeu na legítima defesa. Eu tenho uma outra pergunta para o Caio, porque muito começou a se falar na internet, e eu não sei se isso tem a ver ou não, eu estou realmente aqui perguntando a respeito do pacote do Moro, né? Se, por exemplo, as coisas que foram propostas livraria a barra desse segurança a mais ou não por causa dessa história da legítima defesa, Caio? Não. Esse aspecto não tem absolutamente nada a ver, até porque esse não é um episódio de legítima defesa. Não existe a figura da legítima defesa de terceiro, então é legítimo você parar uma ameaça a uma pessoa, só que isso tem que ser feito dentro de uma certa proporcionalidade e a lei ela dá critérios objetivos. O pacote do Moro faz justamente isso. Ele tira a legítima defesa dessa interpretação nebulosa e coloca alguns critérios mais objetivos, falando, olha, essa é a situação, risco iminente, enfim, uma série de coisas. Agora, é óbvio que aí, como bem descreveu o Edgar, a partir do momento que o cara está imobilizado e até desacordado, desse momento em diante, isso daí já passa a ser uma conduta criminosa. Sim, vamos lá. Fechou, Paulinha? Sim. Vamos girar o assunto, falando novamente com o Fernando Martins, que está acompanhando mais uma edição do Fórum Mitos e Fatos, promovido pela Jovem Pan, cujo tema dessa vez é saúde. Fórum Mitos e Fatos. Jovem Pan discute saúde. Oferecimento: Hospital Israelita Albert Einstein e Sabesp. Vamos lá, Fernando, mais informações, o que acontece agora, quais são os assuntos sendo discutidos e mostrados, explanados em mais essa edição do Mitos e Fatos da Jovem Pan? Pois é, Edgar, acabou nesse momento o segundo painel desta manhã, nesse momento é aberto o copo a todos os convidados, palestrantes, e o Fórum Mitos e Fatos discute esse assunto importantíssimo que é a saúde. Logo no início falando de saúde mental, as questões da vida que nós levamos muitas vezes por excesso de atribulações, de trabalho, enfim, inclusive com a palavra da jornalista Isabela Camargo falando sobre a síndrome de burnout. Quem acompanhou o Morning Show agora há pouco pôde ver um bate-papo rápido que pudemos fazer com ela. Na sequência, Edgar, um outro assunto que também é muito importante a questão da imunidade. Tá ruim a ligação. Vamos tentar a conexão novamente com o Fernando. Ele destacou aí a presença da jornalista Isabela Camargo, falando da síndrome de burnout, e quando íamos para outro assunto, a ligação ficou ruim, e o Fernando estava bem no meio, mas a questão da saúde, né, que a Jovem Pan discute nesse fórum, é uma questão cada vez mais, inclusive nessa síndrome, digamos, da Isabela, ela é uma síndrome totalmente relacionada aos tempos atuais, né? Da sobrecarga de mental, né? A gente que não desliga, que não fica offline, para usar um termo. Ansiedade, estresse. Ansiedade, você tem ainda mais como jornalista, imagina a situação dela querendo e precisando a todo instante, isso, né, instante informada e para poder passar a notícia, quer dizer, então é de extrema importância essa discussão nesse fórum da Jovem Pan sobre esse tema. A gente está vendo imagens, você que nos acompanha, um pouco da fala, da palestra, né, da apresentação da jornalista Isabela Camargo, diagnosticada com a síndrome de burnout. Bom, novas informações você acompanha aqui na programação da Jovem Pan, em mais essa edição do Mitos e Fatos. Aqui a gente tem tempo para mais uma notícia. Vamos falar agora dar um destaque internacional. Depois de não conseguir aprovar orçamento no Congresso americano para construir o muro na fronteira com o México, o presidente Donald Trump cumpriu a ameaça e declarou emergência nacional para poder levantar a barreira sem a dependência do legislativo. O estado da Califórnia já avisou que vai contestar a manobra na justiça. Vamos lá, Caio, falar sobre isso. A situação na fronteira dos Estados Unidos é de fato uma emergência, no teu parecer,
Ou é apenas um jogo ali de político, numa retórica já relacionada a uma preparação, às tratativas para uma eventual reeleição em 2020? Aqui a chave é o conceito de emergência, né? Que é tá entre aqueles conceitos abstratos que deveriam ser melhor definidos, né? Eu peguei uns números aqui da Agência de Aduanas e Proteção Fronteiriça, né? Que é o órgão americano responsável pelo aprisionamento, a captura de pessoas em situação irregular em região de fronteira, na fronteira sul. Olha só, Edgar, em 2017 foram aprisionadas 303 mil pessoas tentando cruzar a fronteira sul. E aí teve um acréscimo de 30% nesse número em 2018, portanto foi para 396 mil. Realmente é uma escalada considerável, né? São quase, em números absolutos, aí mais de 90 mil pessoas, né? Agora, só para a gente não suprimir evidência, se você olhar, der um passo para trás e olhar no espectro de 2 décadas, o número caiu um pouco, mas ainda é um contingente grande, né? Quase 500 mil de pessoas. Só para efeito de comparação, 3 mil pessoas vieram via Canadá, 3.500 pelas costas, né? As costas, enfim, de mar e tal. O Trump, ele fez uma série de medidas para reduzir esses números, elas não foram tão efetivas, e o que ele está fazendo agora é muito parecido com o que o personagem do Netflix, lá do House of Cards, o Frank Underwood, fez, que ele usa um fundo especial, naquele caso específico, né, destina o fundo de emergência para um programa que era do seu interesse eleitoral, político, enfim. Então, tem esse paralelo, né? Ele usa uma desvinculação de receita para atender a um objetivo político. Ele mesmo já antecipou que isso vai ser judicializado e são os próximos episódios. Eu acho que ele está mais preocupado em cumprir uma promessa de campanha mesmo. Falado. Vamos fechar, Paulinha? Vamos. Eita! Vamos fechar com a vencedora Gabi Bueno aqui. Tá Parabéns. Fechado, ganhou o kit do Morning Show. Ó, e hoje aqui em São Paulo eu vou estar na Livraria Cultura no Cine Encontro, falando sobre os indicados do Oscar com um monte de gente legal. Se você é de São Paulo, tô te esperando lá. Vai ter o Cunha Júnior também, o Didi F, a Camila Mardila, a Ana Hartmann, um super papo sobre os indicados ao Oscar. Eu vou lá ver você. Ah, vai lá, é de me prestigiar. Tô esperando os ouvintes do Morning Show. Boa, e a gente fica por aqui, prometendo voltar amanhã às 10 da manhã na programação da PAN. Muito obrigado pelo prestígio de sua audiência. Amanhã tem mais, hein? Cuidem-se. Tchau.